Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, amados ouvintes. Quero falar uma mensagem a qual Deus falou comigo ali no foi na quinta-feira. Deus falou comigo e eu quero deixar uma mensagem para os irmãos meditarem. Antes de entrar nessa mensagem, eu quero fazer um minuto de oração para que Deus venha falar com cada um nesta noite de quinta-feira, para que Deus venha falar aos nossos corações, porque os dias estão sendo difíceis. Bem sabemos que Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Jesus Cristo está vindo buscar a sua noiva, o seu povo escolhido, o povo que Deus escolheu. Então vamos fazer um minuto de oração. Comecem todos dando glória, glória a Deus, aleluia, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. Oh, Pai, o Senhor quem fala, Pai, que usa os teus vasos, Pai, para falar, Senhor. Que nesta noite, Pai, o Senhor venha falar a cada um, Pai. Oh, Pai, a sua palavra que é lâmpada para os nossos pés, Pai. A sua palavra, Senhor, que é luz, Pai. Nós temos que ser a luz deste mundo, Pai. Nós temos que ser o sal da terra, Pai, a luz do mundo, Pai. Que o Senhor, nesta noite, Pai, venha falar no coração de cada um, Pai. Que nesta noite essa mensagem, Pai, a sua palavra, Pai, que é mais afiada que uma espada de dois gumes, Pai. Venha penetrar, Pai, aonde, Pai, somente o Senhor que pode fazer, Pai. Penetra, Pai, que o Espírito Santo venha entrar lá dentro, no íntimo e no oculto, no escondido, Pai, no profundo da alma, Pai. Fala, Senhor, é o que nós te pedimos, Pai, e é o que eu te peço, Pai. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Amado ouvintes, quem estiver me escutando, quem estiver vendo este áudio, esta mensagem, a palavra que vai nos dizer lá em Gênesis, no capítulo 1 e versículo 3 e 4. O princípio da criação, né? E a palavra vai nos dizer ali no versículo 3: e disse Deus, haja luz, e houve a luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, amados ouvintes, aqui no versículo 4 está dizendo, no versículo 3 está dizendo que Deus ele fez a luz. E no versículo 4 vai dizer que e viu Deus que era boa luz e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Ali está dizendo a palavra do Senhor que Deus ele fez separação do seu povo. Deus ele fez separação entre a luz e as trevas. Por que Deus falou tremendamente comigo nesta noite? Porque nós somos povo escolhido de Deus. A palavra vai dizer lá em 1 Pedro que nós somos povo escolhido, nação santa e sacerdócio real. Então nós somos um povo separado, porque a palavra vai dizer que lá ainda no princípio, lá depois da criação, depois que veio ali Noé, depois de Adão e Eva, veio ali, foi se multiplicando, veio Noé, depois ali teve Abrão, e Abrão, diz a palavra que Deus vai chamar Abrão, e vai dizer, Abrão, saia do meio da tua parentela, e vai para uma terra
que eu te mostrarei. Ali está falando que Deus chamou Abrão e disse: Abrão, saia do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ali Deus vai fazer promessas a Abrão. Vai fazer promessas que ele seria pai de multidões, que ele seria pai de muitas e muitas gerações, que ali Deus ele ia dar um filho a ele, e que o filho dele ia ter muitos e muitos descendentes, que o nome dele seria engrandecido. A palavra vai dizer que Abraão vai sair da sua parentela e vai ir rumo seguindo a voz de Deus. Abraão ele não conhecia Deus, mas ele escuta a voz de Deus e ele sai. E ali ele vai ter Isaac. Depois de Isaac ali vai gerar Jacó ali. Jacó vai gerar ali os seus filhos. E ali vai ter José e os seus irmãos. Ali José vai para o Egito. E ali Deus vai fazer dele governador. Depois ali depois de José vai vir ali a geração de Moisés. E ali Moisés vai fazer aquele povo sair do Egito. E Deus vai estabelecer leis, vai estabelecer ali mandamentos para o seu povo não fazer. E ali depois vai se levantar Josué e assim por diante. E Deus ele escolheu a Israel, escolheu a Jacó e a sua descendência, a descendência de Abraão. Nós somos descendência de Abraão, nós somos povo escolhido do Senhor. Nós devemos andar ali conforme o Senhor quer. A palavra vai dizer que João ele veio testificando de Jesus, dizendo: este era aquele de quem eu dizia, que vem depois de mim e antes de mim, porque foi o primeiro do que eu. João Batista ele vai testemunhar da luz, ele vai testemunhar ali de Jesus Cristo. Ali no capítulo 1 vai dizer que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não compreenderam. A luz sempre vai resplandecer na terra, no meio das trevas. Por isso que Deus fez separação entre a luz e as trevas. Ele disse que nós devemos ser um povo zeloso e de boas obras, um povo que se santifica, porque a palavra vai dizer também lá em 1 Pedro, o Pedro vai falar cheio do Espírito Santo, Deus vai falar ali: sede santos porque eu sou santo. Ali a palavra está dizendo que Deus é santo e que nós devemos ser santo. A palavra está dizendo que nós devemos buscar a santidade. Hoje muitos falam que buscar santidade demais é exagero. Mas não é exagero não, meus irmãos. Nós devemos buscar essa santidade, nós devemos nos separar deste mundo, porque santidade significa essa palavra separação. E ali como nós lemos no versículo 4, Deus ele fez separação entre a luz e as trevas. As trevas não podem habitar no meio da luz, as trevas não podem andar junto à luz, porque a luz ele vai alumiar, a luz vai acender, a luz vai mostrar. E diz a palavra que Deus ele revela o oculto e o escondido. Então ali, meus irmãos, minhas irmãs, Deus ele revela o oculto e o escondido, ele revela tudo que está em segredo, Deus ele traz para a luz, porque ele é luz, ele não deixa nada em segredo, ele não deixa nada em escondido, porque lá em Jeremias 33:3 vai dizer: clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, as quais que não sabem. As coisas que nós não sabemos, as coisas que nós não ouvimos, as coisas que nós não vimos, essas são as coisas que Deus preparou para os seus filhos, para aqueles que o amam, para aqueles que o seguem, para aqueles que
buscam a Deus de todo o coração, porque não foi nós que escolhemos a Deus, foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos escolheu e nos separou para ser povo dele, para ser nação santa e sacerdócio real, porque o nosso único sacerdote é Jesus Cristo. Ele é o mediador entre o homem e Deus. Nós só podemos chegar até Deus por meio de Jesus Cristo, porque ele se fez sacerdote, ele está clamando. Ele é o nosso advogado fiel, ele está junto ao Pai clamando e intercedendo em nosso favor, porque lá em o apóstolo Paulo vai dizer, não lembro o versículo agora, mas o apóstolo Paulo vai dizer que sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Nós devemos ser imitadores de Cristo, porque Jesus ele veio para nos mostrar o caminho, para nos mostrar como devemos andar. Por isso que Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Ele que vai nos levar à salvação. A salvação é através do seu sangue. Mas também tem que ter obediência, tem que ter santificação, tem que ter ali diversos fatores que nos levam a ser salvos. Mas tem que ter obediência, porque a palavra vai dizer que pela desobediência ali o pecado entrou na terra, porque ali a Eva vai se deixar seduzir pelos seus desejos, pelo que era bom ali aos olhos dela, e vai pecar e vai dar aquele fruto proibido ao seu marido, e ali ambos vão pecar contra Deus por causa da desobediência. E nós não podemos ser desobedientes ao nosso pai, porque se nós pegar um exemplo, se nós brigamos com o nosso filho e dizemos não faz isso, e ele vai lá e faz, ele está sendo desobediente. Assim é nós com Deus. Se Deus está mandando dizer não faz isso, nós vamos lá e fazemos, nós estamos sendo desobediente. Nós estamos dando mau testemunho para os nossos filhos também. Como que nós vamos querer que nossos filhos nos obedecem se nós não obedecemos ao nosso Pai? Então nós temos que andar em santidade, em separação deste mundo, abdicar das coisas terrenas, porque lá em Colossenses 3 vai dizer a palavra: se vós já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que vêm do alto, pensai nas coisas que vêm de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. A palavra está dizendo, meus irmãos, que nós devemos, se nós já ressuscitamos com Cristo, nós devemos buscar as coisas que vêm do alto. E o que é essas coisas do alto? É a oração, é o jejum, é a palavra, é meditar dia e noite, porque a palavra vai dizer lá em Josué, que Deus vai dizer para Josué: Josué, medita na minha lei dia e noite, e guarda na tábua do seu coração, para que não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, mas para que o teu caminho seja bem, para que o teu caminho seja prosperado. Para o teu caminho prosperar, tu tem que meditar nessa lei, na lei que eu te deixei, na lei que eu te mandei seguir. Então a palavra, ela está aqui, nós devemos abrir ela e começar a ler, meditar e pedir a Deus: Senhor, me dá a direção, Senhor, fala comigo. E o Senhor, ele vai falar como nós devemos andar, como nós devemos seguir, porque a palavra diz que sem santidade nós não vamos ver a Deus. Sem santificação nós não vamos chegar até Deus. Porque como que nós vamos chegar até Deus de qualquer jeito? Hoje muitos pregadores falam: pode de qualquer jeito, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Mas a palavra diz que ela não mudou. Jesus, ele nunca vai mudar. A palavra não vai mudar. É nós que mudamos. É nós que mudamos. Nós não podemos nos corromper. Jesus vai dizer que tem uma passagem que Jesus fala: porventura achará fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Hoje já não tem mais fé na terra. A fé está morrendo. Por que está morrendo? Porque as pessoas estão se contaminando, estão dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrina de demônios.
Muitos estão se deixando levar e entrando pela porta larga, a porta aquela que não tem dificuldade, não tem tribulação, mas Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que eram para ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Jesus venceu por nós. Nós não precisamos, nós só temos que buscar. Jesus fala: aquele que perseverar até o final, esse será salvo. Nós devemos perseverar, nós devemos buscar em Cristo Jesus, porque eu não quero ouvir. Jesus vai dizer lá, quando revelou lá para João no Apocalipse: o que tenho contra ti é que deixaste o primeiro amor. Eu não quero escutar. Eu não quero que que as irmãs venham escutar isso de Jesus. Eu tenho zelado pelas almas, eu tenho buscado pelas almas, e é o que nós devemos fazer. Nós devemos falar do amor de Cristo, nós devemos falar da salvação. Jesus Cristo está voltando para buscar a sua noiva que é pura, que é santa, que é imaculada, sem ruga, sem mancha, sem mácula. O reino dos céus é tomado à força. Nós não vamos entrar de qualquer jeito, não. Como que nós vamos entrar de qualquer jeito no reino dos céus? A palavra diz que Deus ele fez novos céus e nova terra, aonde não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá morte. Mas é para aqueles que perseverarem até o final, é para aqueles que se santificarem. Vamos largar a televisão, vamos largar as coisas mundanas, vamos buscar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos abdicar deste mundo, das coisas terrenas, porque a palavra diz que ali quando Caim e Abel ofereceram ofertas ao Senhor, ali vai dizer a palavra que Abel, ele ofereceu de melhor para Deus, enquanto Caim ofereceu as coisas terrenas. Ele ofereceu de qualquer jeito. Muitos estão dando as coisas para Deus, estão fazendo as coisas de qualquer jeito. Deus ele não está ligando para a tua oferta, mas sim ele quer que tu faça o melhor para Deus. Ele quer que tu siga e faça com amor no coração. Que nós viemos ajudar o próximo, que nós viemos estender a mão, que nós viemos ser diferente, porque lá em Malaquias vai falar que tem que haver a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve a Deus. E hoje já não tem mais diferença no justo e no ímpio, naquele que serve e aquele que não serve a Deus, porque aquele que diz que é homem de Deus, que é mulher de Deus, está se vestindo como o mundo quer, está falando como o mundo quer, está fazendo as coisas que o mundo quer, mas não é assim não. Nós somos povo escolhido, nós somos nação santa e sacerdócio real. Nós devemos abdicar deste mundo, nós devemos vigiar no falar, no vestir e no fazer. Nós devemos vigiar nessa questão. Nós devemos buscar e viver e seguir a sã doutrina. A sã doutrina, a palavra fala que pelo amor, pela iniquidade se esfriar, muitos iam iam seguir falsas doutrinas, iam seguir evangelhos diferentes, iam se deixar contaminar, iam se dar ouvido a espíritos enganadores. O amor se esfriou dentro das igrejas, não tem mais amor. Estão indo para dentro das igrejas para fazer filmagem dentro da igreja. Deus ele não mudou, ele não permite filmagem dentro da igreja. Ele não permite live dentro da igreja não. O nosso Deus é santo. O nosso Deus é santo, meus irmãos, minhas irmãs. Nós devemos buscar essa santidade. Vamos largar essas coisas mundanas, vamos largar as filmagens, vamos largar as coisas que nos afastam do nosso Senhor e Salvador. Vamos largar as contendas, as fofocas dentro das igrejas, ali falando, irmão falando do pastor, falando do obreiro, falando ali, perseguindo aquele homem que está pregando a verdade, que está ensinando, que está zelando pela sua alma. Vamos abdicar, vamos orar uns aos outros, de vez
tu querer falar mal do teu irmão, vai orar pelo teu irmão, vai jejuar pelo teu irmão, pois ele precisa da tua oração, ele precisa do teu jejum. As almas estão morrendo. E cadê os irmãos? Cadê aqueles homens de Deus que iam nos hospitais, que iam nos presídios, que iam nas favelas? Vamos voltar a fazer, vamos voltar para o primeiro amor. É o que Deus está falando nesta noite, meus irmãos.